Dom Casmurro, de Machado de Assis. Capítulo 117. A mão de Sancha. Tudo acaba, leitor. É um velho truísmo. Aqui se pode acrescentar que nem tudo que dura muito tempo. Esta segunda parte não acha crentes fáceis. Ao contrário, a ideia de que um castelo de vento dura mais que o mesmo vento de que é feito, dificilmente se despegará da cabeça. E é bom que seja assim, para que se não perca o costume daquelas construções quase eternas. O nosso castelo era sólido, mas um domingo, na véspera, tínhamos passado a noite no Flamengo, não só os dois casais inseparáveis, como ainda o agregado e prima Justina. Foi então que Escobar, falando-me à janela, disse-me que fôssemos lá jantar no dia seguinte. Precisávamos falar de um projeto em família, um projeto para os 4. Para os 4? Uma contradança. Não és capaz de adivinhar o que seja, nem eu digo, vem amanhã. Sancha não tirava os olhos de nós durante a conversa, ao canto da janela. Quando o marido saiu, veio ter comigo. Perguntou-me do que é que nós falávamos. Disse-lhe que de um projeto de vida, que eu não sabia qual fosse. Ela pediu-me segredo e revelou-me o que era. Uma viagem à Europa, dali a 2 anos. Disse isso de costas para dentro, quase suspirando. O mar batia com grande força na praia. Havia ressaca. Vamos todos? Perguntei por fim. Vamos. Sancha ergueu a cabeça e olhou para mim com tanto prazer que eu, graças às relações dela e Capitu, não se me daria beijá-la na testa. Entretanto, os olhos de Sancha não convidavam a expansões fraternais. Pareciam quentes e intimativos. Diziam outra coisa, e não tardou que se afastassem da janela, onde eu fiquei olhando para o mar pensativo. A noite era clara. Dali mesmo busquei os olhos de Sancha ao pé do piano. Encontrei-os em caminho. Pararam os 4 e ficaram diante uns dos outros, uns esperando que os outros passassem, mas nenhum passava. Tal se dá na rua entre 2 teimosos. A cautela desligou-nos e eu tornei a voltar para fora. E assim posto, entrei a cavar na memória se alguma vez olhara para ela com a mesma expressão e fiquei incerto. Tive uma certeza só, é que um dia pensei nela, como se pensa na bela desconhecida que passa. Mas então dar-se-ia que ela, adivinhando, talvez o simples pensamento, me transluzisse cá fora, e ela me fugisse outrora irritada ou acanhada, e agora por um movimento invencível. Esta palavra foi como uma bênção de padre à missa, que a gente recebe e repete em si mesma. O mar amanhã está de desafiar a gente, disse-me a voz de Escobar ao pé de mim. Você entra no mar amanhã? Tenho entrado com mares maiores, muito maiores. Você não imagina o que é um bom mar em hora bravia. É preciso nadar bem como eu e ter estes pulmões, disse ele batendo no peito. E estes braços, apalpei-lhe os braços como se fossem os de Sancha. Custa-me esta confissão, mas não posso suprimi-la. Era jarretar a verdade. Nem só os apalpei como essa ideia, mas ainda senti outra coisa. Achei-os mais grossos e fortes que os meus e tive-lhes inveja. Acresce que sabiam nadar. Quando saímos, tornei a falar com os olhos à dona da casa. A mão dela apertou muito a minha e demorou-se mais que de costume. A modéstia pedia então, como agora, que eu visse naquele gesto de Sancha uma sanção ao projeto do marido e um agradecimento. Assim devia ser, mas o fluido particular que me correu todo o corpo desviou de mim a conclusão que deixo escrita. Senti ainda os dedos de Sancha entre os meus, apertando uns aos outros. Foi um instante de vertigem e de pecado. Passou depressa no relógio do tempo. Quando cheguei o relógio ao ouvido,
Trabalhavam só os minutos da virtude e da razão. Uma senhora deliciosíssima, concluiu José Dias um discurso que vinha fazendo. Deliciosíssima? Repeti com algum ardor, que morderei logo, emendando-me. Realmente uma bela noite. Como devem ser todas as daquela casa, continuou o agregado. Cá fora não, cá fora o mar está zangado. Escute. Ouvia-se o mar forte, como já se ouvia de casa. A ressaca era grande e à distância viam-se crescer as ondas. Capitu e prima Justina, que iam adiante, detiveram-se numa das voltas da praia e fomos conversando os quatro, mas eu conversava mal. Não havia meio de esquecer inteiramente a mão de Sancha, nem os olhos que trocamos. Agora achava-lhes isto, ora aquilo. Os instantes do diabo intercalavam-se dos minutos de Deus e o relógio foi assim marcando alternativamente a minha perdição e a minha salvação. José Dias despediu-se de nós à porta. Prima Justina dormiu em nossa casa. Iria embora no dia seguinte, depois do almoço e da missa. Eu recolhi-me ao meu gabinete, onde me demorei mais que de costume. O retrato de Escobar, que eu tinha ali, ao pé de minha mãe, falou-me como se fosse a própria pessoa. Combati sinceramente os meus impulsos que trazia do Flamengo, rejeitei a figura da mulher do meu amigo e chamei-me desleal. Demais, quem me afirmava que houvesse alguma intenção daquela espécie no gesto da despedida e nos anteriores? Tudo podia ligar-se ao interesse da nossa viagem. Sancha e Capitu eram tão amigas que seria um prazer mais para elas irem juntas. Quando houvesse alguma intenção sexual, que me provaria que não era mais que uma sensação fulgurante, destinada a morrer com a noite e o sono. Há remorsos que não nascem de um pecado, nem têm maior duração. Agarrei-me a essa hipótese que se conciliava com a mão de Sancha, que eu sentia de memória dentro da minha mão, quente e demorada, apertada e apertando. Sinceramente, eu achava-me mal entre um amigo e a atração. A timidez pode ser que fosse outra causa daquela crise. Não é só o céu que dá as nossas virtudes, a timidez também, não contando o acaso. Mas o acaso é um mero acidente. A melhor origem delas é o céu. Entretanto, como a timidez vem do céu, quem nos dá a compreensão, a virtude dela, é genealogicamente o mesmo sangue celestial. Assim refletiria se pudesse, mas a princípio vaguei à toa. Paixão não era nem insinuação. Capricho seria ou o quê? Ao fim de 20 minutos não era nada. Inteiramente nada. O retrato de Escobar pareceu falar-me. Vi-lhe a atitude franca e simples. Sacudi a cabeça e fui deitar-me.